A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais uma vez vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Os ouvintes do canal Orasmo Oliveira e PDA, que Deus os abençoe, que Deus os dê saúde. Glória a Deus, que vocês possam se alimentar da palavra de Deus, possam refletir no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele é galardeador, que Ele é o Senhor daquele que crê nele, aquele que confia no Senhor não ficará confundido. Povo de Deus, povo consagrado, que Jesus nos dê saúde, que Jesus nos dê força para prosseguir. Há muitas notícias tristes, há muitos canais que, glória a Deus, estão em oração, há muitos canais que estão transmitindo a paz, o amor, a alegria e a fé. E que nós retenha o que é bom da profecia do Senhor. Que nós retenha, glória a Deus, as coisas boas, aquilo que serve para nós. E aquilo que não servir para nós, talvez tenha serventia para outras pessoas. Glória a Deus. Então, povo do Senhor Jesus Cristo, aqui está, né? Glória a Deus, a foto do canal Orasmo Oliveira, né? Ao qual o canal Deus tem permitido que eu possa falar através desse canal com todos vocês. Então, que Deus abençoe assembleianos, presbiterianos, renovadas, né? Quadrangulares, Congregação Cristã, Brasil para Cristo, igrejas do Brasil todo, que Deus os dê muita saúde e graça para vencer as batalhas da vida. Nesse canal, há muitos vídeos que eu gravei lá na sede mundial, quando teve o encontro dos obreiros. Tem, glória a Deus, o dia que nós tivemos lá, aquele dia 16 de março, que foi aquele encontro dos obreiros. Aí teve agora o aniversário da Igreja Deus e Amor, que nós tivemos lá também, eu gravei, né? Então, que você, meu irmão, minha irmã, fique à vontade, né? Você que não conhece ainda a sede mundial das Igrejas Deus e Amor, através dos vídeos, talvez você tenha um desejo de um dia estar lá, orando com o povo de Deus, né? Vendo ali como tudo começou, né? Na Conde de Sarzedas. A história da Igreja Deus e Amor, resumido, é uma história de muitas salvações de alma, muitas vidas que já estão com Cristo Jesus. E que nós esteja firme com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus, aqui são alguns vídeos ao qual tive lá na sede mundial, no aniversário agora da igreja que teve, 57 anos. Então, que os ouvintes desse canal fiquem à vontade, né? Mas o mais importante é a palavra de Deus, a qual o Senhor nos revela e vai falar conosco agora, em nome de Jesus Cristo. Então, que Deus possa aumentar a tua fé, que Deus possa abençoar todos que vão ouvir a poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, que Jesus venha falar o meu coração ao teu coração nesta hora, né? Lá na carta à igreja dos Colossenses. Deus tem uma palavra para nós agora, em nome de Jesus. Colossenses
capítulo 3, versículo de número 1. Colossenses capítulo 3, verso 2 e 3 ainda. Glória a Deus. Amado povo de Deus, nós vemos que pela palavra do Senhor Jesus, ali a carta à igreja aos Colossenses, que o Espírito Santo está falando com a igreja, conosco, que principalmente no versículo 3, que nós estamos mortos e a nossa vida está escondida em Cristo. Mas por que esta palavra? Nós estamos mortos. A palavra do Senhor diz que aquele que é amigo ainda do mundo é inimigo de Deus. Mas por que? Se a palavra do Senhor fala que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, né, que ele amava, em resgate de muitos. Povo de Deus, o que a palavra do Senhor está dizendo? Que nós agora pertencemos a Cristo. A nossa vida é uma nova vida, e a qual agora o Evangelho está mudado. Porque eu já falei, não existe o povo evangélico, não existe um povo gospel, existe só um povo crente. Então a palavra do Senhor está falando que nós pense nas coisas que são de cima e não nas que são terrenas. Mas nós podemos imaginar, mas eu preciso trabalhar, né? Eu preciso ganhar, né, o meu dinheiro, eu tenho minhas contas para pagar. Mas o Senhor está falando espiritualmente para nós que a nossa vida não seja só terrena, mas seja uma vida espiritual em Cristo Jesus. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então hoje muitas pessoas, elas estão correndo atrás da prata e do ouro. Estão correndo dia e noite, 2, 3 serviços, hora extra. E as pessoas querem viver hoje de aparência. E sendo que, glória a Deus, a palavra do Senhor fala para nós que nós não fazemos mais parte deste mundo. Segundo o que Deus revelou para o apóstolo Paulo, que o dinheiro é a raiz de todos os males. E é o que está acontecendo. Hoje você chega na igreja, às vezes se um irmão tiver uma condição mais ou menos, ou tiver uma condição boa, ele já fica desconfiado olhando para a gente. Será que esse irmão quer alguma coisa de mim? Quer algum dinheiro? Tem uns que não levam nem a carteira para a igreja, de medo, né? Para que ele não venha emprestar o dinheiro, não venha fazer mau uso, né? Porque tem muitos que emprestam, né? E a outra pessoa que emprestou demora para pagar. Mas não é isso que a palavra do Senhor está falando. As pessoas estão preocupadas com uma vida aqui,
viver só para essa vida. E sendo que o Senhor está nos chamando agora para que nós pense nas coisas que são de cima. Quando a pessoa está na prova, na luta, ela pega e tem o prazer de estar na igreja, jejuma. Já que está passando fome ou passando dificuldade, a pessoa já faz um jejum também, já consagra. Não porque ela está passando fome, porque o pensamento agora é santo, é diferente. Mas basta a pessoa pegar um pouco do dinheiro, pegar algo de valor, que ela acaba já esquecendo das primeiras obras. Então, povo do Senhor, povo de Deus, e muitos falam, não, mas Jó foi rico, Abraão foi rico, né? Profetas tiveram grandes condições, mas a condição que eles tinham era para alimentar o povo deles. Aquele tempo, Abraão, Jó, o povo que estava com eles era a família deles, então eles tinham muito, mas todas aquelas pessoas ali comiam daquele pão e bebiam daquela água. Hoje é diferente, hoje cada um trabalha para si. Hoje tem filhos que crescem, se formam e esquecem dos pais. Filhas se formam e esquecem da mãe. Uns colocam os pais no asilo, outros esquecem que um dia precisou do pai e da mãe, não voltam para trás, com medo que venham ser pedido alguma coisa para si. Então, o povo de Deus, a palavra do Senhor está bem clara. A palavra do Senhor diz que aquele que já aceitou Jesus, ele passou da morte para a vida. Então, aquele versículo ele está interpretando o que o Senhor disse. Que o Senhor disse que aquele que já aceitou, ele passou da morte para a vida. Então, agora é novidade de vida. Porque o Senhor disse, veja como o Senhor foi contrário ao que está baseado nesse versículo de número 3, ali do capítulo 3 de Colossenses. O que ele falou? Não ande ocioso pelo dia de amanhã, o que vai comer, o que vai vestir, o que vai se cobrir. O Senhor está falando geral, porque aqueles que não conheciam o Evangelho procuravam essas coisas já. Então está bem claro. Eles achavam que Jesus era um homem rico, né? Quando os magos foram lá perguntar para o rei, né? Que havia nascido um príncipe, porque primeiro, antes de ser rei, tem príncipe, né? É aí que nasceu o príncipe dos judeus. E o rei Herodes ficou enfadado, deu falta de ar. E não é assim que acontece hoje, quando uma pessoa está lá embaixo, no pó, ela começa a se levantar, começa a adquirir as coisas, a outra já começa a ficar asfixiada, já começa a passar mal. Nossa, mas essa pessoa agora, né? Parece que o orgulho tomou conta, parece que algo aconteceu, e a pessoa começa a ficar preocupada, e de onde que será que arrumou dinheiro? Quem que deu será dinheiro para essa pessoa, né? A pessoa andava aí mal arrumada, agora já começa a andar melhorzinho um pouco, e começa a criar pensamentos terríveis, aqueles que são ao seu redor. E assim foi o rei Herodes, preocupado em perder o trono, assim que estão muitas pessoas, até nas igrejas. Quando aquele irmãozinho começa a chegar lá na igreja, orar 6 horas, e todo dia está lá no ministério da oração orando, e está consagrando, e se começa a ver que a pessoa que ora, o rosto da pessoa brilha. Uma vez perguntaram para mim, o que você passa no rosto, irmão? Você passa azeite? Você passa algum creme? Eu falei, não. Porque o Espírito Santo vai modelando o rosto da gente. Você pode notar que as pessoas que brilham na igreja, as pessoas que têm aquele, parece que passou um óleo no rosto, essas pessoas são as pessoas que têm buscado a Deus. E a palavra do Senhor diz que o rosto de Moisés brilhava, que ele tinha que colocar um pano no rosto para que o povo pudesse falar com ele, porque Moisés vivia nos montes da oração, vivia intercedendo pelo povo. Então veja a glória que estava sobre o rosto de Moisés e a glória que pode estar sobre os nossos rostos, se nós cremos no Senhor Jesus. Então esse versículo está bem claro.
Esse versículo está bem claro. Então hoje a preocupação não é mais espiritual. Hoje, se tiver meia dúzia, 10 irmãos, 20 irmãs que oram por revelação, os outros já não se preocupam, porque a pessoa já chega de 8 horas no culto, 8h10, 8h15, e ela fica esperando pela hora da revelação. Ah, Deus vai revelar que vai me dar um carro novo, uma casa nova, minha conta bancária vai aumentar. E a pessoa fica pensando nessas coisas, vivendo só para essa vida e não preparando uma morada celestial. O que o Senhor disse? Que aonde tiver o tesouro do homem, ali está o seu coração. E é o que está acontecendo. Então, se o nosso tesouro estiver no céu, certamente a nossa salvação está sendo preparada por Cristo Jesus. Ele disse, não turbe vosso coração, mas crê. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar morada. E outra vez vireis para vós. Então o Senhor, Ele vem para nós a qualquer momento. Nós precisamos da bênção. Nossos filhos não sabem. Se eu falar para o meu filho pequeno, para minha filhinha hoje, olha, o pai vive da fé, né? Vocês vão tomar água e vão comer só fubá, quirera. Vão tomar aí uma sopinha de água de chuchu. Eles vão ficar tristes, vão começar a abrir a boca porque eles não entendem. Então o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor sabe o que é necessário, o que nossos filhos precisam, o que eles, glória a Deus, podem compreender da vida já desde pequeno, que cada um tem um testemunho. Você vai aí na internet, você vai lá no canal dos testemunhos, quantos testemunhos tem ali? De irmãos que pousavam na rua, irmãs que tinham certos vícios, homens que tinham certos vícios. Eu sou testemunha disso porque eu também já posei na rua. Eu sei que não é fácil posar em terreno baldio. Hoje eu tenho uma simples casa para morar, né? Meus filhinhos. Então, o povo de Deus, para nós, glória a Deus, é tão tocante a palavra de Deus. É tão tocante o Evangelho de Cristo porque nós estamos precisando de Jesus na nossa vida. A unção do Espírito Santo está saindo das igrejas. Eu estava testemunhando, glória a Deus, estava testemunhando, louvado seja Deus, contando em partes para o meu filho, né? Este que está aqui, que vocês estão vendo a foto, agora ele está moço, né? Eu estava contando para ele que quando eu fui arrebatado, o Senhor me mostrou a unção assim. Vamos supor que na igreja esteja um irmão lá ou uma irmã que é desconcertada. Não anda em conformidade com a palavra. E Deus usa eles, paralítico levanta, cego enxerga, surdo ouve, mudo fala. Deus limpa a lepra, cura câncer. Mas o irmão não anda em conformidade, a irmã não anda em conformidade. Quando esse irmão morrer, a unção vai para Deus, volta para o céu, e a pessoa que estava desconcertada vai para o inferno. Foi assim que Jesus me mostrou. Quando a pessoa é fiel e ela é usada na mesma função, né? Manda paralítico andar, os cegos veem, os mudos falam, os surdos escutam. Deus faz maravilha. Quando essa pessoa morrer, a pessoa vai para o céu e a unção permanece na igreja. A unção do Espírito Santo permanece na igreja. Todos que já conhecem a construção do templo de Zorobabel, que está lá em Malaquias, é só ler lá. É só ler, glória a Deus, o livro de Zacarias, né? Do patriarca Zacarias, profeta Zacarias, conforme queriam chamar. Então está escrito ali que após ele ser terminado o templo, a unção dos profetas chegou naquele templo. A unção dos profetas estavam ali naquele tempo. Então o povo de Deus está bem claro a revelação de Deus. Não é pecado, a pessoa tem o dom de fazenda, está lá em Provérbios, Eclesiastes também fala, que é um dom de Deus. E
e a qual diz a palavra do Senhor que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então quer dizer que a pessoa, ela não vai ficar doente, né? Se Deus estiver abençoando ela. Agora, se vier a aprovação de Deus, aí a pessoa tem que compreender que é a aprovação de Deus. Mas está bem claro ali na palavra do Senhor Jesus, que é para nós pensar nas coisas de cima, do alto, onde Cristo está sentado. Aquele versículo se baseia onde? Ali fala que a nossa vida está escondida no Senhor. Onde se baseia esse versículo? Em Salmo 91, no versículo 1. Aquele que habita a sombra do Altíssimo. Aquele que habita a sombra do Altíssimo, né? Ou a sombra do Onipotente descansará. Então veja, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então está bem claro o que está falando. Que a nossa vida agora é um mistério nas mãos do Senhor. Então veja o quanto que Jesus, ele tem o prazer, né, de nos dar a sua palavra com medida recalcada e sacudida. Amém, povo de Deus? Ouvintes do canal Orasmo Oliveira e PDA, glória a Deus. Eu vou mostrar para vocês, glória a Deus, né? Depois o canal ali que eu perdi a conta desse canal. E se você, meu irmão, minha irmã, se agradar dessa pregação, dessa mensagem da palavra de Deus e quiser compartilhar com a tua família, né, com o teu canal, que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória na tua vida, que Deus prospere muito a tua vida, porque nós temos que nos unir agora na oração, na consagração e na vigilância, porque as pessoas estão ociosas. Nunca houve, né, grande tribulação como está havendo hoje, nos dias de hoje. E você pode ver que o Brasil, ele passa por grandes dificuldades, e o pecado ele não para. Todo dia as crianças estão nascendo, quer elas pobres, quer elas ricas, todo dia estão nascendo crianças, e essas crianças precisam ser alimentadas, precisam de remédio, das coisas, né? Mas se as pessoas fossem mais espirituais, buscassem mais as coisas de Deus, seria, glória a Deus, muito diferente. Então a palavra do Senhor diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então muitas pessoas ainda precisam ser libertas, precisam alcançar libertação para vencer o pecado, para vencer a iniquidade. Glória a Deus. Vamos ver, né, o versículo da palavra do Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 3, verso 23. Veja, leia com teus próprios olhos. Povo de Deus, povo consagrado de Cristo Jesus. Então está bem claro ali a palavra do Senhor Jesus. Está reta ali a palavra de Deus, né? Hoje as pessoas querem fazer para os homens e não para Deus. Ó, pastor, comprei um carrão. Nossa, o irmão está prosperando. Meu Deus. Ó, irmão, comprei uma casona, agora eu moro num chalé. Agora eu moro lá no 8º andar do apartamento tal. Moro num condomínio, né? Muitos vivendo de aparência. E sendo que a palavra do Senhor fala, ninguém fique devendo nada. Como já foi falado,
Não há diferença entre o pobre e o rico. Se você ler lá na carta de Tiago, no capítulo 5, marque bem. Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, leia lá o que está escrito. Leia a carta de Tiago no capítulo 2, o que fala sobre as riquezas. O que acontece quando a pessoa começa a enricar. As pessoas vão até para os tribunais, condenam o justo, o órfão, a viúva. Se puderem levar vantagem, levam. Está na palavra, não sou eu, misericórdia, eu sou o pó da terra, irmãos. Eu sou o pó da terra. Aqui vocês estão vendo, aqui são meus filhinhos, minha filha, né? Minhas crianças. Então, povo de Deus, misericórdia de mim, miserável pecador que somos, quem somos nós, né? Quem sou eu para aconselhar, né? Mas a palavra é do Senhor Jesus Cristo. Então, claramente, então muitos querem fazer para agradar ao homem. Então, vamos supor que o irmão faça um voto: ó Senhor, me abençoe, meu Deus, me dá um carro, vou fazer a tua obra, né? Ó Senhor, me abençoe aí, Senhor, com uma casa, eu vou alimentar os famintos, vou vestir aqueles que precisam de roupa, né? Vou dar um jeito, né? Fazendo para Deus, agradando ao Senhor. Eu vou trabalhar hoje, Senhor, mas eu vou trabalhar para o Senhor hoje, né? Vou trabalhar glorificando o teu nome, vou tirar uma oferta, vou, né, agradecer ao Senhor com testemunho, com louvor, fazendo para agradar a Deus e não vivendo de aparência. O apóstolo Paulo disse, né, se ele procurasse agradar aos homens, ele ia desagradar a Deus. Então ele procurava agradar a Deus e aborrecer os homens, porque o dono da obra, o dono da bênção é Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos entender. A qualquer momento esse áudio aqui pode sair do ar, né? A qualquer momento pode ser encerrado esse áudio, mas a palavra do Senhor, ela permanece. A palavra de Deus, ela permanece em Cristo Jesus. Eu tenho um arrebatamento que o Senhor me deu, né, que é de 12 horas, né? Então eu gravei em vários vídeos, vários pedaços dele. Então ali eu conto muita coisa. E você pode ficar ansioso do canal Orasmo Oliveira. Eu vou colocar ali, tem uma foto do missionário Davi Miranda, né, do saudoso missionário, que ele está com um paletó azul, né? E tem um hino da irmã Débora Miranda em espanhol, né? O hino Despedida. E espero que quando eu colocar lá esse vídeo, esse áudio, esse testemunho, ali eu estou falando, né, que eu nunca sonhava de ser um obreiro da igreja por causa das minhas condições, mas eu posso ser um cooperador nas orações. Ali eu falo naquele áudio, né, que hoje precisa da teologia para pregar o evangelho, hoje precisa ter estudo, ter um anel no dedo, e nós não temos essas condições. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá condição de falar do seu amor, do seu poder e da sua palavra. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é Deus, ele é justo e fiel. Então o povo de Deus está bem claro ali no versículo 23, ali de Colossenses do capítulo 3, que nós faça para agradar ao Senhor e não aos homens. O Senhor disse que nós seja simples como as pombas e prudente como as serpentes. O Senhor disse que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então que nós não venha perecer. Amém, povo de Deus? Povo da Assembleia, povo da Igreja Deus e Amor, Quadrangular Batista, os irmãos que me conhecem, os irmãos que estão aí acompanhando, né? Se inscreva no canal, né? Se inscreva, conte as boas novas do Senhor Jesus. Porque não existe pregação terminada enquanto Jesus não vier. Vai continuar as pregações, vai continuar as orações. Agora, o dia que Jesus vier, aí vai estar encerrado as pregações. Aí muitos vão poder falar: nossa, esse foi o último culto, esse foi o último louvor, porque a igreja do Senhor agora vai louvar Deus no céu. Vamos ler, glória a Deus, o verso 24. Né? Você vai ler com teus próprios olhos a palavra do Senhor Jesus. Já é o verso 24 e o verso 25, né, do capítulo 3 de Colossenses.
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então se viu ali claramente no versículo 25, né? Você leu com teus próprios olhos o que o Senhor está falando. Que aquele que cometer agravo, veja, é agravo fazer acepções de pessoa. Então hoje na igreja, por causa das riquezas, de muitas prosperidades, está acontecendo isso. Chega aquele irmão que não tem condição nenhuma, às vezes, né, não teve condição, às vezes, nem de tomar um banho ou passar um perfume. A outra pessoa, às vezes, tem até o prazer de subir no altar e falar que o irmão está mal cheiroso, mal arrumado, né? Que a irmã está com uma blusa desbotada, que a roupa está desfarrapada, né? E isso o Senhor está falando que é agravo, veja, é grave, né? Quando fala agravo, está falando que é grave diante do Senhor, acepções de pessoa. Então, se você for lá para a carta de Tiago, no capítulo 2, ali você vai ver claramente que isso é terrível diante do Senhor Jesus. É terrível, né? Então, o Espírito Santo está falando que é grave fazer acepções de pessoa, né? Não vivamos de aparência. Quando Samuel desce à casa de Jessé lá para consagrar o salmista, né? O Davi, que não ia ser rei, ele era ser príncipe por primeiro, né? Depois ele foi rei. Então ele foi consagrado a príncipe, né? Príncipe de seus irmãos, separado por Deus, né? E ali todos sabem que Samuel viu aqueles homens musculosos, fortes, né? Os irmãos de Davi, os braços só patola, como diz o meu pai, né? Só tolete, né? Só, né, muque forte, né? Os caboclos que puxavam tora, né? Carregava pedra na cabeça, fazia musculação no, né, na lavoura mesmo, forte, né? Guerreiros fortes, né? E Samuel olhou, nossa, é um desses. E o que o Senhor disse? Não atenta para a aparência. Então o que o Senhor está falando? Que é grave o pecado. Então aquele que cometer agravo está cometendo acepções de pessoa. E o que o Senhor disse lá no Evangelho de João? O que ele falou? O que ele disse? O que ele deixou bem claro lá? Que é para amar o próximo como a si mesmo. O que ele disse lá em São Mateus? Que é bem-aventurado sois vós pobres, né? Porque dos pais é o reino dos céus. Então, o povo de Deus, a palavra do Senhor, ela vai sempre diminuindo. O que o Senhor disse? Aquele que não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Você veja, Davi era o menor. Estava lá no trabalho, tudo bem. Mas o Senhor, ele não faz acepções de pessoa. Agora, para salvação, sim. Então, todo aquele que vem a Cristo, ele fala as mesmas palavras que ele falou para aquela mulher adúltera. Olha, onde estão teus acusadores? E ela fala, nenhum está aqui. E o Senhor fala para ela, então nem eu te acuso. Pega e vai para casa. Só tem um porém, não peque mais. Então, esse é o aconselhamento de Jesus Cristo. Que nós não errem mais, mas é difícil não errar. Por isso, todo dia, nós devemos de pedir misericórdia para Jesus. Todo dia. Todo dia nós devemos de pedir compaixão, misericórdia. Senhor, eu errei aqui, Senhor, eu errei ali, né? E não fazer agravo. Então, acepções de pessoa é grave. Então, porque uma pessoa tem dinheiro e a outra não tem, você veja o pecado do rico, né? Por que Jesus não quis o dízimo daquele rico? Ele podia falar, ó, vende tudo que tem e dá o 10% lá no templo. Ah, agora o irmão bateu o irmão está tocando nas coisas santas. Não, estou falando o que está escrito na palavra.
O que o Senhor disse para ele? Ele fazia acepção, ele cometia agravo. O Senhor disse, vai e vende o que tem e dá aos pobres, depois vem e segue-me. Então muitos têm condições, conhecedores da palavra de Deus, homens e mulheres que tomam a Santa Ceia, mas fazem agravo, acepções de pessoas, e qual Deus não se agrada. E o Senhor está falando no versículo 24, que o galardão nosso está com Ele. Então seja o galardão da salvação da condenação, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a salvação eterna por Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus está conosco, Ele é o Senhor. Só para que a igreja, para que os irmãos aumentem a vossa fé, vamos lá na carta de Tiago, lá no capítulo 2, ali tem, né, a comunicação do Espírito Santo com a carta de Colossenses, porque a palavra de Deus não muda. Os homens têm tirado a prosperidade do Evangelho, e a salvação muitos têm colocado numa gaveta. Muitos têm colocado a salvação numa gaveta. Não, agora não precisa nós fazer mais nada, nós somos salvos pela graça. É necessário fazer, assim o Senhor disse lá em São Mateus, no capítulo 25. E depois vocês vão ler ali o que nós temos que fazer ainda para dar salvação, povo de Deus. Mas muitos podem falar assim, né, como eu já falei, Judas, ele era humanitário, mas ele se matou. Um homem que ajudava, dava de comer, vestia, cobria, né? Colocava no alojamento, dava remédio, preocupado com os pobres, mas ele se matou. Por que ele se matou? Porque ele cometeu o pecado do agravo. Ele achou que Jesus ia enriquecer eles, tomando Roma. E Jesus veio, glória a Deus, não para tomar Roma, mas ele veio tomar nós das garras do diabo. Ele veio libertar nós das garras dos demônios. Foi o que ele disse. Foi o que ele falou. Se o Filho nos libertar, nós somos livres. Então o Senhor venha nos tirar das garras do inferno. E não, glória a Deus, dessa vida terrena. Essa vida terrena, o homem tem que trabalhar, tem que viver dessa vida, né? Mas sem fazer acepções de pessoas e sem o pecado da avareza. O próprio Senhor disse, depois você vai ler com os seus próprios olhos. O que o Senhor disse? Que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Não podemos. Nós não podemos. Ou nós servimos a Deus na simplicidade, ou servimos as riquezas. Porque na riqueza vem orgulho, vem a jactância, a ignomia, suspeita maliciosas, desconfianças malignas. Já a pessoa já tem que andar com segurança, já tem que andar armado, já tem que, glória a Deus, olhando para trás e para frente e para os lados. A pessoa já não tem paz para dormir. Tudo isso está escrito lá em Provérbios. Hoje tem os estudos bíblicos, é uma bênção. Mas se a pessoa pegar o livro de Provérbios, Eclesiastes e ler, ela vai descobrir mais do que os estudos bíblicos, a pura verdade, vai ser-lhe aberto os olhos. Aí as pessoas vão passar a enxergar quem que é Jesus Cristo de verdade. Quem que é Jesus Cristo de verdade? Jesus, antes de ser, glória a Deus, o Salvador, primeiro ele foi crente. Isso eu falei para um pastor esses dias, que os pastores não ensinam. Antes de Jesus ser, glória a Deus, o Salvador, ele foi crente primeiro, andou em obediência, em conformidade com a palavra, ele andou na integridade, na honestidade, foi provado nos trabalhos, não era desejado, não tinha aparência, ninguém queria estar com Jesus, por causa das condições dele. Nem a família dele cria que ele era o Salvador. Quando foram chamar Jesus lá, que ele estava pregando o evangelho, né, aquela multidão, avisaram, olha Jesus, teu pai, a tua mãe, teus irmãos te chamam. Falou, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são? São vocês que estão ouvindo a minha palavra e praticando, porque a família dele não cria que ele era o Salvador. Então veja, ali tinha suspeita mal. A fé não era uma fé pura.
Quando Jesus ficou 3 dias desaparecido, né, eles ficaram procurando Jesus. Por que nos fizesse isso, Jesus? Eu convinha cuidar das coisas do meu pai. Eu estava na casa do meu pai. Casa do teu pai. Então, povo de Deus. Então, veja, Jesus já com 12 anos preocupado com as coisas de Deus. Dando ensinamento, já pregando, falando da salvação, da justiça, da retidão. Então, povo de Deus, que nós não venha se enganar. Que nós não venha ser ouvintes esquecidos da palavra de Deus. Vamos lá para Tiago, lá a carta de Tiago, capítulo 2. Carta de Tiago, capítulo 2, verso 4. Versículo 5 do capítulo 2 de Tiago. Amado povo de Deus, veja ali, que coisa tremenda o que o Senhor Jesus ali através do Espírito Santo, usando Tiago, falou para aquela igreja. Porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para enriquecer-lhes na fé? Então veja, povo de Deus, mas o Senhor não escolheu o rico. O Senhor escolheu o rico. Ele escolheu. Muitos homens ricos aceitaram Jesus como seu Salvador na época de Jesus Cristo, como o centurião. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela era uma mulher rica, mas ela não tinha mais condição nenhuma de se tratar. Aquele homem lá, Jairo, né, que era lá da sinagoga. Nicodemos, que era doutor da lei. José de Arimateia. Homens poderosos daquela época aceitaram Jesus, só que tinha um problema, o agravo. O que foi lido ali no 4? Deus usando o apóstolo Tiago em revelação, que ali tinha homens e mulheres com pensamentos assim, chega aquela pessoa que não está muito arrumada na igreja, aí alguém já fica olhando de canto de zóio, preocupada, olhando para um lado, olhando para o outro, ela fica assim, desconfiada, e será que essa pessoa não quer roubar minha bolsa? Será que essa pessoa está me olhando demais? E a pessoa começa a ficar preocupada e julgar aquela pessoa, né? Não vou aqui expressar muitas palavras, mas você já entendeu do que a pessoa pode estar até pensando que a pessoa é, né? Você já imaginou, né? Então ali Deus estava revelando ali o Espírito Santo a Tiago, que ali havia maus pensamentos de agravo. Então veja no 5, o Senhor ali falando que ele escolheu os pobres desse mundo. Aí você pode pensar, mas então eu sou rico, então eu não vou ter salvação. Tem, se aceitar Jesus, se não fizer agravo, né? E servir a Deus fielmente, será salvo em Cristo Jesus. As riquezas não impedem a pessoa de ser salvo, mas se a pessoa faz agravo, né? Faz separação,
insulta, faz acepção, comete agravo, faz juízo de pensamento. Não tem como o Senhor salvar. Não existe salvação. A palavra do Senhor diz em São Mateus que não é para nós fazer julgamento antes do tempo. Então está bem clara a palavra de Deus. O Senhor escolheu os pobres desse mundo para enriquecer na fé. Hoje um câncer não tem cura, uma AIDS, uma tuberculose, uma osteoporose, uma doença no fígado, no rim, uma enfermidade no sangue não tem cura. E Deus usa essas pessoas simples e humildes que têm orado e têm jejuado, e Deus tem curado através dessas pessoas. Não aquelas pessoas que falam assim, ó, traga 1000 para a igreja que Deus vai te curar, traga 50.000 para a igreja que Deus vai operar você, Deus vai curar. Não. Leia hoje ainda, né? Senão vai ficar muito extenso, vai ficar muito grande esse áudio, mas leia hoje ainda. São Mateus capítulo 10 fala que o evangelho, fala que a palavra de Deus é de graça nós recebemos, de graça é para nós dar. Eu não tenho teologia, eu não tenho bibliologia, eu não tenho nada. Eu estou falando aquilo que Deus está me revelando. O cego de Jericó enxergava. Quem que está passando aí? O homem que cura está passando, então ele já sabia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que filho de Davi? Porque Jesus era da descendência de Davi. O cego de Jericó, mesmo cego, ele era sábio, ele sabia que Jesus podia o curar. Então veja, por isso o Senhor Jesus disse, bem-aventurados sois vós os pobres, porque de vós é o reino do céu. Só que o pobre tem que reconhecer Jesus, porque muitos hoje murmuram, criticam, reclamam. Só o rico tem, eu não tenho. O Senhor quer enriquecer nós primeiro espiritualmente. Imagina chegar uma pessoa idética, né? Você, meu irmão, minha irmã, e você põe a mão na cabeça da pessoa, sai dessa vida, enfermidade, doença maligna, em nome de Jesus está liberto. E a pessoa lhe pega os exames e vai lá na tua casa bater palma. Ó, irmão, eu estava com AIDS, uma enfermidade terrível, Deus me curou. Através da vossa oração, através da unção do Espírito Santo. Então Deus é mais. Então está bem claro ali que os homens e as mulheres faziam um agravo. Então hoje as pessoas querem viver de aparência. Eu creio que você está compreendendo. Deus está revelando mais versículos. Deus está revelando mais versículos, né? Mas que Deus preencha vossos corações e que a vossa fé seja em Cristo Jesus. Tem muitos, como diz, né, um certo pregador, né, que não é para nós olhar para o homem, senão nós caímos. Mas aquele que faz as coisas ser fiel a Deus, nós podemos olhar para essas pessoas, né, e seguir os passos de Jesus. O que Paulo disse? O apóstolo Paulo falou uma palavra bem clara, ele falou assim, olha, sede meus imitadores. Veja bem, ó, preste atenção no versículo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Veja, o apóstolo Paulo era imitador de Cristo. E ele queria que os homens e as mulheres fossem também imitadores de Cristo. Paulo não queria que eles imitassem Paulo, mas Paulo queria que os homens e as mulheres daquela época imitassem as obras de Cristo. Então aquele que fala no nome de Cristo, ande como Cristo andou. Então, povo de Deus, povo consagrado, eu creio que você já está entendendo, né, a mensagem da palavra de Deus. Espero que você não desanime. Talvez você tenha um carrinho mais ou menos, tenha uma casa mais ou menos, e você está preocupado em vender essa casa, esse carro, e comprar um carro novo, fazer um financiamento. Não vá nessas ideias, porque o Senhor não está nessas coisas. Aquilo que é teu, meu irmão, minha irmã, aquilo que é teu, pastor, pastora, né? Como tem hoje pastoras e missionárias evangelistas, né? Como muitos falam, aquilo que é teu vai ir na tua mão, em nome de Jesus Cristo. Se amanhã ou depois for para você ser um empresário, ser um doutor, ser um advogado, ser um magistrado, assim será feito, conforme a vontade de Deus. Mas se não for, amém também. Porque aquele que tem, muito lhe será dado, e aquele que não tem, até o que tem pode ser tirado, por causa da salvação. Povo de Deus, então vamos lá, a leitura da palavra de Deus. Capítulo 2 de Tiago, verso 7. Verso 7.
Verso 8. Verso 8. Glória a Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vocês viram ali, ó, quem que blasfema o nome santo do Senhor que esse povo carrega? Quem será que blasfema? Tem uma igreja na nossa cidade que era da igreja Deus e Amor, né? Hoje já fechou aquela porta daquela igreja, né? Um salão alugado, né? Para vocês entenderem. E havia ali umas pessoas que tinham muitas condições ali, né? Sítio, uma boa casa, um bom carro, né? E eles se incomodavam com o barulho da igreja, né? Então, volta e meia, a filha daquela senhora ia lá na porta da igreja lá e escancarava a voz. Falava, vocês estão loucos. Deus não é surdo, não é isso? Deus não é surdo, para que essa gritaria? E volta e meia chamavam as autoridades ali, né? O que aconteceu? Foi uma causa perdida, porque o irmão, o dirigente, não vigiou, né? Disse umas palavras que eu não vou falar. E ofendeu pessoalmente, né? A dona, né? Daquele domicílio, daquela casa, né? Onde moravam ali perto da igreja. E o que aconteceu? Levaram aquela pequena congregação das igrejas que nós servia a Deus ali na justiça. E o que aconteceu? Aquela igreja pequena acabou fechando as portas. Então veja, então as pessoas pensam porque ela tem uma condição melhor, tem uma conta bancária boa, elas processam a igreja, levam a igreja a júri, né? Condenam os seus ministros, os seus pregadores, né? E quem sofre é o povo. Então veja, ali está claramente falando. Blasfemam o bom nome do Senhor que nós carregamos. Então, povo de Deus, que nós não venha cometer agravo. Você leu ali no versículo 8, com teus próprios olhos, né? Louvado seja Deus, o Espírito Santo fala conosco. Então ali está bem claro que nós não façamos acepções de pessoa, né? Que nós não façamos acepções de pessoa, né? E se nós fizer direitinho, né, amar nosso próximo, nós fazemos bem a Deus. Estamos cumprindo com a obra de Deus, fazendo a obra do Senhor Jesus. Então você leu com seus próprios olhos, você viu a palavra de Deus abertamente, né? Claramente está aí, né? É revelada a palavra de Deus. Aqui não tem teologia, não tem nada, né? E a minha visão, ela dura 5, 6 segundos, 8 segundos, povo de Deus. Eu rogo vossas orações, né? E eu estou me esforçando, né? Quando eu vou no altar pregar a palavra de Deus, alguém lê a Bíblia para mim, né? Então, a minha visão, ela é 6, 8 segundos, é o máximo aí, né? Parece que a órbita do olho vai arrebentar para fora, né? Mas está aí a revelação de Deus. Então, você que tem um olho bom, minha irmã, você que tem um olho bom, meu irmão, minha irmã, leia a palavra do Senhor, leia. Não seja como Timóteo, né? Timóteo foi um grande homem de Deus, um grande evangelista, mas a palavra chama ele de santarrão, né? Era um homem que vivia reparando na vida dos outros, um jovem que vivia cuidando da vida dos outros, fazendo acepções de pessoa, e estava em pecado diante de Deus, enterrando o talento que Deus tinha dado para ele, né? Então, povo de Deus, que nós não venha, né, agir dessa maneira, né? Como disse Paulo, usa o dom que pela imposição de mão, né, o Senhor deu. Então, muitos irmãos têm o dom da revelação, o dom da profecia, da palavra. Use o dom que Deus te deu,
Use a ferramenta que Deus te deu e não faça acepções de pessoa, porque o Senhor contempla todas essas coisas. Vamos ver mais um versículo da palavra do Senhor ali mesmo, no capítulo 2 da carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 2, verso 6. Verso 6. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 10. Verso 10. Povo de Deus, povo eleito da palavra de Jesus, o que você leu ali? Que nós andemos dignamente, né? Aprendendo em Cristo, agradando ao Senhor. E você viu ali, né, no versículo 6 ali da carta de Tiago, no capítulo 2, né, que as pessoas que têm condição são as que arrastam as que não têm nada aos tribunais e oprime, e muitos, né? Então, por isso disse o Senhor abertamente que não podereis servir a Deus e as riquezas, né? Então, há acepções de pessoa, há muito agravo. Veja o que está acontecendo agora nesse Brasil, né? Já são quase 40 dias de lágrimas que o Brasil está chorando, né? O Brasil está derramando essas lágrimas. E sabe o que eu estou fazendo? Eu estou orando em favor das famílias, orando, né? Em favor, tanto a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor fala assim, que o sol nasce sobre os bons e sobre os maus. O sol nasce, né? Tudo o que está acontecendo, né? No meio de muitos, o dinheiro, né? A exaltação, a avareza, né? Então tudo isso que está acontecendo. Eu falo uma palavra aqui sem medo de errar, povo de Deus. Hoje as pessoas pegam uma gaiota, um carrinho de mão e saem de casa em casa pedir 1 quilo de alimento, tá? 1 quilo de sal, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma lata de óleo, e ela vai juntando, e quando vê, elas estão lá em Brasília, né? São governantes do Brasil. Mas quem que ajudou essas pessoas? Quem que ajudou esses famintos? Não foram os pobres, não foram os necessitados que ajudaram os necessitados? Provérbios, capítulo 22. Então, o povo de Deus nas igrejas também são assim. Quem ajuda é o povo, é o próprio povo. Mas quem que leva a fama? Com quem que ficou o anel, a vestimenta de Mardoqueu? Quem que estava vestindo as vestes de Mardoqueu? Quem que estava com o anel da honra? Quem que tinha avisado o rei? Quem que tinha comunicado?
Então, povo de Deus, oremos pelas pessoas. Um conselho do Espírito Santo para mim, para todos nós de todas as igrejas: aquele que se milita, não se embaraça com as coisas dessa vida, não se embaraça. Aconteceu lá um fato, aconteceu outro, deixe lá. Vamos orar, povo de Deus, vamos buscar Deus. No dia do juízo final, o lago de fogo vai estar aceso. Está escrito na palavra do Senhor: o lago de fogo vai estar aceso com vara de ferro. Sabe o que é vara de ferro? Vara de ferro é o calor do fogo que vai estar aceso. Porque o ferro se derrete no fogo, então a vara de ferro fala do lago de fogo. Então naquele dia vai ser revelado todos os pensamentos do homem e da mulher. Então não tem para que nós ficar aí, né, falando, né? Então, povo de Deus, o que nós precisamos? Orar por todos, fazer a nossa parte. Qual que é a nossa contribuição? Oração, orar pelas famílias, porque todos estão sofrendo. Tem um ditado do mundo que fala: quem pode mais chora menos. E quem não chora, fica sem chorar mesmo. Esse é o ditado que eu conheço desde criancinha, né? Então, povo de Deus, são simples servos do Senhor, está aí a revelação da palavra, né? Vamos deixar ali um versículo em São Mateus ainda, né? No capítulo 4, para que vocês entendam todo o agravo que está acontecendo em várias igrejas, em vários lugares, muito fazendo nome com o nome dos famintos dessa terra, com os necessitados dessa vida. E o Senhor está contemplando. Provérbios capítulo 15. O Senhor não esquece dos seus. Ele fará justiça a todo o seu semelhante. Povo eleito do Senhor, antes de eu mostrar esses 2 versículos apenas, que nós não venha se enganar. Aqueles que falam assim: eu sou evangélico. Evangélico é só um título, tá? Evangélico vem do evangelho. Só de ler as escrituras. Gospel é também um título, todos sabem disso. Mas o povo do Senhor é um povo zeloso e de boas obras. Então não se confunda, povo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, seja um crente, né? O que Jesus disse para Tomé? Seja gospel, Tomé. Seja evangélico, Tomé. Viu? Não. O Senhor disse para Tomé: seja crente e não incrédulo. O que disse Paulo? Ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, viu? Está falando do evangelho. Seja anátema. Então, povo de Deus, está aqui a revelação agora, né? E cuidado com as pregações, povo de Deus. Veja quem que está por trás dessas pregações, das riquezas. Veja. As palavras não são minhas. É uma revelação do Senhor Jesus. Eu hei de dar conta naquele dia, porque essa mensagem vai ser reprisada a todos que ouvirem essa mensagem na noite desta quarta-feira. Vai ser reprisado na noite de sexta-feira, na noite de sábado, na noite de domingo, na noite de segunda, na noite de terça, na noite de quarta, na noite de quinta. A qualquer noite, a qualquer momento, Jesus pode vir, pode ser reprisada essa mensagem. Você vai ler agora com seus próprios olhos quem que está por trás de muitas mensagens a qual Jesus não se rendeu, mas expulsou o adversário. São Mateus capítulo 4. São Mateus capítulo 4, verso 8. Verso 8.
Tá vendo aí, povo de Deus? Quem que tá por trás? Amado povo de Deus, então você viu aí com seus próprios olhos quem que está por trás dessas grandes mensagens de riqueza. O que é transportar? Quando você está ali na mensagem, o pastor às vezes fala, fecha teu olho, o Senhor vai te transportar agora, né? E a pessoa é transportada espiritualmente, como Jesus foi a um monte alto, né? E muitos pedem quantias altas, né? Você tem que sacrificar, você tem que trazer a melhor oferta, né? Você tem que fazer isso e aquilo e transporta a pessoa. E quem que está por trás dessas mensagens? Você leu. Você leu. A tentação de Jesus ali, no capítulo 4 de São Mateus, verso 8 e verso 9. E qual foi a resposta de Jesus para encerrar essa mensagem agora? Vamos lá? Você vai ler novamente com seus próprios olhos agora a resposta de Jesus. E é o que todo o crente tem que fazer e ficar firme em Cristo Jesus. Firme em Cristo Jesus. São Mateus, capítulo 4. São Mateus, capítulo 4, verso 10. Verso 10. Glória a Deus. Então está aí a resposta do próprio Jesus. O que ele falou? Pode versar. Então, minha irmã, meu irmão, você pastor, você líder de uma igreja pequena, você pode estar chorando agora, né, pensando, meu Deus, o que eu fiz, né? O que eu fiz? Eu cometi sacrilégio, quanto eu levei na igreja e a minha vida nunca mudou, nunca melhorou. Estou em dificuldade na família, estou doente, estou enfermo, estou tomando remédio, não tenho condição de me tratar, minha vida se acabou, minha família se separou, porque muitos foram iludidos, como o adversário tentou iludir o Senhor. O transportou com palavras, mostrando-lhe os reinos e as suas glórias, mas o Senhor o rejeitou. E essa deve ser a vocação do cristão, rejeitar essas coisas. Fazer como uma viúva, dado bom coração. Fazer como Abraão pela fé, e Deus não quis aquele sacrifício, mas Deus queria ver a que ponto ia a fé de Abraão. Povo de Deus, povo eleito do Senhor Jesus, que Jesus Cristo vos abençoe, que Jesus vos dê saúde para vencer os acontecimentos que ainda hão de vir. Esse ano ainda tem muita coisa que vai acontecer, e muitos já estão se precipitando e já estão, povo de Deus,
O que manda é a santidade em Cristo Jesus. Tudo já está profetizado. Mas o Senhor tem despertado aqueles que o servem. Todos os países estão sendo sacudidos, tá? Pelo poder de Deus. Todos os países aí, ó, né? Todos os países estão sendo sacudidos, né? Pelo poder do Senhor Jesus, né? Jesus chamando os seus, Jesus chamando a nossa atenção para a salvação e que nós não seja ouvinte esquecido. Amém, povo de Deus? Tá? A desconfiança não vem de Deus, mas fazer como Jesus fez, expulsou, né? Expulsou aquilo ali, porque o Senhor Jesus, ele é justo. Se nós for lá para a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro e a segunda, ali fala sobre a salvação, ali fala sobre o inferno. Se você for lá para a epístola de Judas, lá fala do interesse próprio, lá fala de muitas coisas. Só que esse áudio vai ficar muito comprido demais. Mas nós vamos voltar a trazer a revelação de Deus através de oração e através do Espírito Santo de Deus. Oremos ao Senhor Jesus. Povo de Deus, oremos a Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Deus abençoa, Pai, os ouvintes do canal Orasmo Oliveira e PDA. Abençoa, meu Deus, as famílias, os católicos, apostólicos. Meu Deus, abençoa todos que vão ouvir essa mensagem, meu Deus. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem compaixão de nós, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor, meu Deus, abençoa as famílias que estão sofrendo, estão chorando, os pais de família, as mães. Meu Deus, alcança, Pai, os pastores, os presbíteros, missionários, evangelistas, aqueles irmãos que estão lá na fronteira, aqueles que estão lá, meu Pai. Deus, passando grandes tribulações, famílias em lágrimas, em pranto, Senhor. Deus amado, abençoa a tua igreja, teu povo. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Jesus, venha nos salvar, meu Deus. Nos salva, Jesus Cristo, do egoísmo, da exaltação, da avareza, de todo o mal. Nos livra, Pai amado, meu Deus. Tem misericórdia do teu povo. Que todos, Pai, que vão se inscrever nesse canal, vão ouvir essa mensagem. Possam ser abençoados, meu Deus. Possam ser alcançados, curados, libertados, meu Pai. Meu Deus, alcança, meu Deus, cada criancinha órfã, cada viúva. Meu Deus, aqueles que estão na UTI, na CTI, nos hospitais, enfermos, doentes, aqueles que dormem na rua, aqueles que estão em grande dificuldade, meu Pai. Meu Deus querido, abençoa, Pai, a Assembleia de Deus, a renovada presbiteriana, as igrejas, meu Pai, neopentecostais, as igrejas, meu Pai, que têm proclamado o evangelho verdadeiro. Meu Deus, abençoa, Senhor Jesus, a família, Deus e amor. Abençoa, Pai, as nossas vidas. Tem misericórdia das famílias, Senhor. Tenha compaixão, abençoa de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa, meu Deus. Que muitos, meu Pai querido, que muitos, meu Deus eterno, Pai amado, possam compreender o poder da Tua palavra, a essência da Tua palavra, e possam ser, meu Pai, felizes, consolados, meu Deus, porque nós não podemos servir ao Senhor e às riquezas. O Senhor, meu Pai, revelou ali na Tua palavra, em São Mateus capítulo 4, verso 8, verso 9 e 10, meu Pai, a resposta daqueles que iludem, que ludibriam, aqueles que procuram persuadir, aqueles que procuram enganar Teu povo, meu Pai, aqueles que estão ganhando muito, meu Deus, com o nome do Senhor, meu Deus, aqueles, meu Pai, Deus eterno, que estão procedendo de uma forma errada, meu Deus, procurando deturbar a Tua palavra, procurando deturbar o Evangelho, meu Deus. O Senhor é maior, meu Pai, o Senhor é justo, é fiel, é verdadeiro. Meu Deus, abençoa a cada país, meu Deus, cada missionário, cada evangelista. Seca o Teu povo, seca a Tua igreja, Pai, alcança, Pai, os milhares e milhares de ouvintes da Tua palavra. Meu Deus, aqueles, Pai, que vão ouvir as mensagens, meu Deus, que está, Deus, revelada, Pai, neste canal.
Meu Deus, salva as famílias, salva as vidas. Meu Deus, os irmãos presidiários, as irmãs presidiárias, meu Deus. Senhor, faz uma obra, Pai. Essa mãe que está chorando, esse pai de família. Meu Deus, dai saúde, dai força e graça a todos para vencer. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todas as famílias cristãs na terra. Povo de Deus, povo eleito, se inscreva no canal, né? Se você sentir de Deus, de glória a Deus, compartilhar com as milhares e milhares de pessoas essa palavra, né? Compartilhe, que Deus te abençoe, que Deus te alcance teus propósitos. Deus agora abriu o teu olho, né? Só vai continuar cego quem quiser continuar. A salvação é de graça, né? Servimos a Cristo por fé, não servimos obrigado. Tudo que nós fazemos é pela fé. E o Senhor diz que o crente é verdadeiro, é aquele que não viu, mas creu. Porque aqueles que viram o Senhor não creram, né? No seu poder e no seu nome. Eles não creram, né? No poder de Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas mais uma vez, povo de Deus, eu quero agradecer a vossa atenção, por vocês terem ouvido essa pregação do Evangelho. Orem por mim, né? Eu necessito de saúde, de luz no meu olho, para me enxergar. Porque o Senhor diz que a lâmpada do corpo são nossos olhos, né? Que rogo as vossas orações, para que Deus aumente, né? Mais um segundo a minha vista, para que eu possa, né? Glória a Deus, um dia voltar a ler a palavra do Senhor. Porque nós estamos na mão de Jesus. E digo para vocês, duro é cair na mão de Deus. Que Deus vos abençoe na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus Cristo.